Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós iremos ver sobre o assunto concordância verbal. O que é concordância verbal? Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Exemplos: eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. O sujeito, quem pratica a ação de adorar, é eu. Eu é a primeira pessoa do singular. Logo, o verbo adoro também deve estar no singular, conjugado no singular. Segundo exemplo. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Elas, sujeito, terceira pessoa do plural, adoram também está no plural, concordando com o sujeito elas. Próximo, Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva são os sujeitos da oração e são duas pessoas. Logo, o verbo vai concordar vai ficar no plural porque está concordando com os dois sujeitos, Cristina e Eva. Continuando, existem algumas regras para o sujeito simples que nós iremos ver agora, certo? Primeira regra, sujeito coletivo. Nesta situação, o verbo fica sempre no singular. Exemplo: a multidão ultrapassou o limite. Quando se fala multidão, entende-se que são várias pessoas. Só que mesmo assim, multidão, a palavra multidão está no singular e não no plural. Logo, o verbo vai conjugar com um singular. A multidão ultrapassou o limite, certo? Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Exemplo: a multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Nesse caso aqui apareceu a palavra fãs. Fãs está no plural. A multidão de fãs. E aqui aceita tanto no singular, ultrapassou, como no plural, ultrapassaram. Próxima, coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural, em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Exemplo: grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. No caso aqui, o coletivo tem aqui grande número, quando aparecer grande número, a maioria de, a maior parte de, você pode conjugar o verbo tanto no singular como no plural. Próxima regra. 3. Expressões mais de, menos de, cerca de. Nesses casos, o verbo concorda com o numeral. Então, quando aparecer mais de, menos de e cerca de, o verbo vai concordar com o plural. Ou com o numeral, desculpa. Exemplo: mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Apareceu aí, ó, mais de uma. Uma é singular. Então, logo o verbo vai concordar também com o singular. Quis. Uma quis. No outro exemplo, mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Mais de duas está no plural, então o verbo também será conjugado no plural. Chegaram. Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Exemplo: mais de uma professora se abraçaram. Ou seja, aqui indica que várias professoras estavam juntas e se abraçaram. Ou seja, entre elas se abraçaram. Ou seja, é uma ação recíproca, certo?
Ou seja, elas mesmas se abraçaram. Por isso que aqui, ó, mais de uma professora se abraçaram. Então, o verbo estará no plural. Próxima. Nomes próprios. Com os nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Exemplo, quando aparecer o artigo, ó, vai para o plural. Vamos lá. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Nesse caso aqui, como apareceu o artigo os na frente, antes do Estado, né, Estados Unidos, da palavra Estados Unidos, então o verbo ficou no plural, certo? Conjugou no plural. Embaixo, no outro exemplo, tem somente Estados Unidos. Estados Unidos influencia o mundo. Aqui não apareceu o artigo. Então, quando tiver nome próprio, apareceu o artigo antes e ele estiver no plural, o verbo ficará no plural. Se não aparecer o artigo, o verbo ficará no singular. Próxima. 5, né? Regra 5. Pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Exemplo. Fui eu que levei. No caso aqui, o pronome antes do que é eu, está no singular, novamente, primeira pessoa do singular. Então, logo o verbo estará na primeira pessoa do singular, né? Conjugado no singular. Foste tu que levaste. Tu também está no singular, o verbo também estará no singular. Foi ele que levou. Ele que levou. Ele levou, singular, ele. O verbo também estará no singular, certo? Próxima. O pronome relativo quem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Aqui, exemplo. Fui eu quem afirmou. Eu afirmou, certo? No caso, aqui o afirmou está conjugado na terceira pessoa do singular, mesmo que tenha o pronome eu. Não tem problema, com essa regra aqui é permitido. Fui eu quem afirmei. Aí aqui sim, o afirmei conjugado de acordo com o eu. Mas as duas formas estão corretas, certo? Próxima, regra 7. Expressão um dos que. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Exemplo, ele foi um dos que mais contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram. Então, quando aparecer essa expressão um dos que, pode ser conjugado tanto no singular, um dos que mais contribuiu, como no plural, um dos que mais contribuíram, certo? Regras para o sujeito composto. Vamos lá. A gente viu as regras para quando o sujeito é simples e agora a gente vai ver quando o sujeito é composto. Lembrando que sujeito composto é quando tem dois núcleos, né? Duas ou mais palavras, certo? Primeira regra, sujeito formado por sinônimos. Sinônimos, lembrando que são sinônimos, são palavras que contêm significados semelhantes, certo? O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, preguiça e lentidão destacaram aquela agência. São dois elementos, preguiça e lentidão destacaram. Plural aqui. Como também pode ser preguiça e lentidão destacou, ou seja, concordou com o último nome, o núcleo mais próximo, certo? Então, aqui é permitido quando forem sinônimos. Preguiça e lentidão são palavras semelhantes, né? Com significados semelhantes.
Então, é permitido, tanto no conjugar o verbo no plural como no singular. Segunda regra, sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Este é um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. É permitido, certo? Porque está enumerando. Um mês, um ano, uma década não supriu. Concordou com o mais próximo. Como também pode concordar com tudo. Um mês, um ano, uma década não supriram. Então, aqui é permitido, tanto no singular como no plural. Próximo. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nessa situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Exemplo, eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Exemplo, o eu está em primeira pessoa, mais tu, segunda pessoa, mais ele, que é o que foi colocado o nome de Cássio, em terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Por isso que o verbo ficou no plural, ó. Eu, tu e o Cássio. Só chegaremos ao fim da noite. Porque se eu tirar o eu, tu e o Cássio e trocar por nós, ficaria nós só chegaremos à noite, ao fim da noite. Próximo exemplo. João e eu conseguimos comprar um apartamento. Eu, primeira pessoa, João, terceira pessoa. Aqui também é a primeira pessoa do singular, que tem prioridade. No plural, ela equivale a nós, ou seja, nós conseguimos. Se eu trocar João e eu por nós, fica nós conseguimos comprar um apartamento, certo? Então, nesse caso aqui, o sujeito tem na primeira pessoa, eu tem prioridade, porque a primeira pessoa do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós. Então, aqui tem prioridade, certo? Passarão para o plural. Ok? Próxima. Quarta regra. Sujeitos ligados por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Exemplo. Doces ou chocolate desagradam ao menino. Então, aqui, doces ou chocolate desagradam ao menino. São duas coisas, né? Mesmo com a partícula ou, que indica uma coisa ou outra, vão para o plural. Porque tem dois sujeitos aí, dois núcleos. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, retificação é o quê? Uma correção. O verbo concorda com o último elemento. Exemplo, a menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. É isso que acontece quando a pessoa está falando. A menina, não. As meninas esqueceram muitos acessórios, certo? Há uma correção rapidamente. Isso acontece muito na fala. Então, aqui concorda com o último elemento. Se o último elemento está no plural, o verbo vai ficar no plural. Mas, quando a ação verbal é aplicada apenas a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Exemplo, Laís ou Elissa ganhará mais tempo. Só uma pessoa ganha, né? Pode ganhar aqui. Então, o verbo vai permanecer no singular, certo? Então, agora nós iremos parar por aqui, mas no próximo vídeo eu explicarei mais algumas regras. Então, assista o próximo vídeo.